paz. Hoje é 6 de julho de 2021, terça-feira, está começando mais um Despertando com a Palavra. Hoje é segundo semestre, segunda semana do mês de julho, e nós vamos iniciar falando no nosso percurso, como isso acontece. Às vezes a gente começa algo, começa uma coisa, começamos um novo projeto, para viver aquilo que nós tanto sonhamos e almejamos, só que no meio do caminho vem o medo e você fica paralisado. Então, quando o medo vier, o que é que nós vamos fazer? O que é que se faz quando o medo chega? Muitos homens, grandes homens de Deus, na Bíblia eles tiveram medo. As circunstâncias da vida às vezes são assustadoras, porque nós olhamos para nós olhamos para as nossas limitações, nós olhamos para as nossas falhas. E muitas das vezes o próprio cristão ele fica com medo. Ele diz assim: como eu vou vencer isso? Talvez o inimigo de nossas almas traz à memória coisas que você fez, da qual você não conseguiu superar. E você fica com medo, isso é natural. É natural termos medo. Podemos ter duas reações diante do medo. A primeira coisa, que é a que nos prejudica, é a gente permitir que o medo nos domine. Quando o medo nos domina, a gente não consegue sair do lugar. A gente fica paralisado e a gente não vai para lugar algum. E esse medo, ele destrói os nossos sonhos, nossos desejos e as possibilidades que nós temos de vencer, de conseguir. Quando o medo vier até nós, devemos ser corajosos o suficiente para abrir o nosso coração e contar a Deus o que passa dentro dele. Quando o medo vier sobre nossas vidas, nós precisamos chegar até Deus e falar para Ele tudo aquilo que tem nos afligido, tudo aquilo que tem nos aterrorizado. Então, diante desse domínio que o medo tem sobre nossas vidas, a gente permitindo que a gente possa fazer como salmista. No Salmo 34, no versículo 4, diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Porque a segunda reação que devemos ter diante do medo é entregar a Deus todo o nosso medo. Devemos entregar a Ele para que todo medo seja lançado a Deus e Ele nos livre de todo temor, de todo medo. O medo é algo terrível. Pessoas que se prepararam, se capacitaram, estudaram, mas elas muitas das vezes não querem nem entregar um currículo em uma empresa para pleitear o cargo da qual ela estudou, se formou. Ela tem medo porque não se acha capaz. O medo tira de nós até a nossa convicção de que somos capazes. Primeiro, ele nos oprime de tal maneira que nós nos achamos inferiores. O medo nos leva à comparação. E quando nós ficamos desanimados diante do medo, a gente sempre fica se comparando. Não, eu não vou fazer isso porque eu não sou igual a fulano. Eu não sei fazer como ele faz. Então eu tenho medo que meu jeito não dê certo. E a pessoa não tem medo de não sair do lugar, porque ela tem medo de fazer e ela não tem medo do fracasso, da derrota. O medo cega tanto que ela não percebe que é muito melhor ela ousar pedir a Deus que o fortaleça para lidar com futura decepção, caso não consiga, e tentar novamente se for necessário. E ela prefere se esconder, se enclausurar. Nós preferimos jogar fora ou então enterrar os dons e talentos que Deus nos deu por causa do medo. O salmista, no Salmo 55, no versículo 22, diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele susterá e jamais permitirá que o justo venha cair.
Veja, a segunda atitude que devemos ter é entregar a Deus. O salmista aqui está dizendo que nós devemos entregar e jamais, jamais, jamais o Senhor vai permitir que a nossa queda, vai permitir que venhamos a cair. Os versículos anteriores do mesmo Salmo 4, 5 diz assim: o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Depois ele vai no final e diz: entregue suas preocupações ao Senhor, jamais ele permitirá que o justo venha a cair. Veja, o salmista está dizendo que seu coração está acelerado. É justamente os sintomas que o medo em excesso nos provoca. Aceleração cardíaca, pavor que não permite que venhamos a dormir, que venhamos a ter controle da nossa vida, das nossas forças, porque o medo toma conta de nós. Então, em nome de Jesus, não se deixe desanimar através do medo, mas ao contrário, entregue todos os seus medos a Deus. As pessoas que se deixam dominar pelo medo, a própria Bíblia diz que elas não confiavam em Deus e se deixaram cair no pecado. Mas as pessoas que entregaram o medo a Deus, essas encontraram vitória. Você quer o quê? Perecer? Ficar aí enclausurado, cavar um buraco e enterrar todos os seus dons e talentos? Não. Em nome de Jesus, entregue tudo a Deus, todo o seu temor, todo o seu medo, e busque em Deus a vitória para se libertar desse medo. Quando o medo vier, entregue todo o seu medo a Deus. Quando você está com medo, quando nós temos medo, nós devemos nos lembrarmos que Deus é maior do que todo medo e Ele está cuidando de mim e de você. Por isso, tenha coragem. Peça coragem a Deus. Confie no seu amor, na sua provisão, no seu zelo e na sua misericórdia. Deus vai nos ajudar a superarmos todo medo. Oh Deus, Pai amado, quando o medo vier, que possamos nos encorajar, nos revestirmos na tua palavra, Senhor, e buscarmos do Senhor e sempre lembrarmos que o Senhor é maior do que qualquer situação. O Senhor é capaz de tirar todo o medo. Por isso nós entregamos a Ti, Pai, todo o medo. Dai-nos coragem, confiança no Teu amor, Pai. Porque sabemos que através do Teu amor e através da nossa fé, vamos conseguir superar o medo quando ele vier sobre nossas vidas. Nos ajuda, Pai. É o que nós te pedimos nessa manhã. Te bendizemos e te glorificamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Lance fora todo medo, entregue no Senhor e confie nele, em nome de Jesus. Tenha um bom dia, fique na paz do Senhor e desperte com a palavra.